Esse é o sedã Volkswagen EA128, que quase foi lançado nos anos 60 no mercado norte-americano. Um carro tão avançado considerando os padrões da Volkswagen da época que parecia ter vindo do futuro. Grande, refinado e com o DNA da Porsche. Poucas pessoas conhecem essa história. Um projeto que poderia ter mudado completamente o papel da Volkswagen no mundo, mas que foi cancelado ainda nos anos 60. Porque a marca, conhecida pelos seus carros populares, decidiu investir num sedã executivo de luxo nessa época. O que fez esse projeto tão promissor ser cancelado? E o que aconteceu para ele virar quase uma lenda dentro da própria empresa? É isso que você vai ver nesse vídeo. Para entender a história do EA128, é preciso entender primeiro o contexto do Fusca no mercado norte-americano. Quando chegou nos Estados Unidos, no fim dos anos 1940, o modelo surpreendentemente não impressionou. Em seu primeiro ano de vendas, apenas 2 unidades foram comercializadas. Um início tímido, que parecia selar o destino do pequeno Volkswagen, no maior mercado automotivo do planeta. O fracasso absoluto, recebendo o apelido pejorativo de Beetle, besouro em inglês, e sua imagem carregava um peso histórico desconfortável. Então, como o Fusca foi de um carro que aparentemente seria um fracasso nos Estados Unidos para um carro extremamente popular e bem-sucedido por lá? A resposta está no marketing. O nova-iorquino Bill Bernbeck, considerado o maior publicitário da história, criou campanhas minimalistas, honestas e com bastante humor. Nada de extravagância e exagero. Pense pequeno, uma delas dizia, contrariando a corrente de pensamento pense grande, em voga nos Estados Unidos. Os compradores chegavam repetindo as frases das campanhas nas concessionárias. E isso transformou o que antes era um carro pequeno e estranho para o público americano em um modelo popular e adorado. De repente, a simplicidade do Fusca virou sua maior virtude. O resultado foi surpreendente. Em 1960, 117 mil unidades foram vendidas apenas nos Estados Unidos, e esse número quase quadruplicou até 1968, quando a marca vendeu cerca de 399.674 exemplares do carro, se consolidando como um absoluto sucesso. Apesar disso, o Fusca era pequeno demais para clientes que buscavam status e conforto. A concorrência alemã já oferecia opções mais sofisticadas. A Ford tinha o Taunus 17M e a Opel Rekord P2, ambos sedãs de médio porte que atraíam consumidores que desejavam subir de patamar. O próprio mercado interno alemão mostrava que enquanto o Fusca dominava as massas, quem tinha mais recursos preferia um Mercedes ou um BMW 1500. Nos Estados Unidos a situação era ainda mais desafiadora nesse segmento. Lá a noção de compacto era completamente diferente. Carros absurdamente enormes dominavam as ruas. Quando a Ford lançou o Falcon em 1960, ele media 4,59 metros, um carro considerado pequeno pelos padrões americanos, mas ainda muito maior que o Fusca. E então veio a General Motors, que decidiu enfrentar a Volkswagen em seu próprio território conceitual. O modelo escolhido foi o Chevrolet Corvair, lançado em 1960, com motor traseiro boxer de 6 cilindros e refrigeração a ar. Uma fórmula claramente inspirada na Volkswagen, mas ampliada para caber no gosto americano. O Corvair rapidamente ganhou popularidade. Com 4,57 metros de comprimento e entre-eixos de 2,74, oferecia muito mais espaço interno que o Fusca. Além disso, o modelo se diversificou. Além dos sedãs e cupês, ganhou até uma Station Wagon de 4 portas. Enquanto o Fusca era prático, barato, porém menos potente e apertado por dentro, o Corvair oferecia uma variedade de versões e até motores de 6 cilindros com potência superior a 150 cavalos. Pela primeira vez, o domínio simbólico da Volkswagen parecia ameaçado. Foi nesse cenário que ela percebeu que precisaria reagir. E foi justamente daí que nasceu a ideia do EA128, o que deveria ser o primeiro sedã de luxo de grande porte da Volkswagen. Heinrich Nordhoff, presidente da Volkswagen, tomou a decisão estratégica, criar um sedã grande que pudesse disputar espaço tanto na Alemanha quanto nos Estados Unidos. Assim nasceu o projeto EA128 em 1963. EA, inclusive, é a abreviação de Ordem de Desenvolvimento, em alemão. Para dar vida a essa ideia, a Volkswagen recorreu à sua parceira e irmã, digamos assim, a Porsche. No início dos anos 60, a Porsche desenvolveu o projeto 901, que se tornaria o lendário 911. Em paralelo, foi encomendado à empresa o desenho mecânico do novo Volkswagen. O resultado foi que o EA128 herdou diretamente o motor do 911, um boxer de 6 cilindros arrefecido a ar, de 2 litros. No sedã, no entanto, a potência de 130 cavalos foi reduzida para 90 cavalos, privilegiando o torque em baixas rotações, algo mais adequado a um carro familiar de grande porte.
O conjunto incluía câmbio manual de 5 marchas e suspensão independente nas 4 rodas, herdada do Porsche 911, permitindo velocidade máxima de 160 km/h, um desempenho extremamente respeitável para a época. As dimensões também mostravam a ambição do projeto. Ele media 4,70 metros e pesava cerca de 1.200 kg, maior e mais pesado que o Corvair, e equivalente ao Mercedes-Benz W110. E o carro impressionava pela modernidade. O estilo retilíneo e limpo antecipava traços que só seriam vistos em 1968, nos Mercedes-Benz W114 e W115, apelidados de Barra 8, enquanto a dianteira lisa com 4 faróis remetia a futuros modelos da própria Volkswagen, como os futuros modelos da linha brasileira 1600. Atrás, aberturas na tampa garantiam a refrigeração do motor, acompanhadas de lanternas que lembravam as da Kombi, só que posicionadas na horizontal. Os faróis eram do tipo Silibin e não acumulavam poeira e umidade, e as rodas e calotas eram exatamente as mesmas dos primeiros Porsche 911. Outro detalhe curioso é que o protótipo não trazia nenhum logotipo da Volkswagen na carroceria. Apenas no volante, idêntico ao do 911, aparecia a identificação da marca. O painel, os comandos de seta, as maçanetas e até os instrumentos eram os mesmos do esportivo, com pequenas alterações de escala. O acabamento era refinado, com couro caramelo cobrindo bancos inteiriços que podiam acomodar até 6 ocupantes. O assoalho plano eliminava o túnel central, típico dos Volkswagens a ar, contribuindo para um espaço interno amplo e confortável. Além desse sedã, a Volkswagen chegou a desenvolver uma Station Wagon, baseada no mesmo projeto, também preservada até hoje em Wolfsburg. Ou seja, o plano da marca era oferecer uma linha de modelos grandes, já no início dos anos 60. Naquele momento, o EA128 parecia a resposta perfeita ao Corvair, mas uma série de fatores acabou enterrando de vez o projeto. O próprio Corvair, lançado com tanto entusiasmo em 1960, teve um início promissor, mas o restante de sua vida no mercado americano seria bem conturbada. A grande polêmica estava na suspensão traseira, com semi-eixos oscilantes, combinado ao motor instalado na parte traseira e ao peso concentrado sobre esse eixo. Essa configuração tornava o carro suscetível a sobreesterço repentino, o famoso sair de traseira. O risco era ainda maior porque muitos proprietários não seguiam a recomendação do manual sobre calibragem dos pneus. A dianteira deveria ter de 15 a 19 libras, enquanto a traseira exigia de 26 a 30. Como nem sempre essa diferença era respeitada, e muitas vezes os motoristas colocavam pressão igual nos 4 pneus, o carro ficava ainda mais instável. O resultado foram inúmeros relatos de acidentes, alguns graves, que alimentaram a má reputação do modelo. Em 1965, quando a Chevrolet já havia refeito a suspensão e corrigido os problemas, o advogado Ralph Nader publicou um livro, no qual criticava duramente os carros americanos da época, e dedicava o primeiro capítulo ao Chevrolet Corvair, e o livro foi um sucesso de vendas. A repercussão ampliou a má fama do modelo, já alvo de críticas por questões de estabilidade. Suas vendas caíram, e a imagem do carro, que já não era boa, ficou manchada para sempre. A Volkswagen nunca explicou o motivo pelo qual esse sedã e perua nunca foram lançados, mas historiadores automotivos levantaram algumas hipóteses plausíveis. Na época, os primeiros Porsches 911 começaram também a ganhar a mesma fama de sobreesterço, que manchou a reputação do Corvair. Talvez Nordhoff e sua equipe temiam que a Volkswagen pudesse enfrentar nos Estados Unidos um desastre de imagem semelhante ao da General Motors, já que depois do escândalo do Corvair, muitos consumidores americanos dificilmente confiariam de novo em um carro maior com motor traseiro. Outro ponto que provavelmente teve um peso significativo para o cancelamento do projeto foi o próprio sucesso do Fusca nos Estados Unidos. As vendas saltaram de 159.995 unidades em 1960 para pouco mais de 370 mil unidades em 1965 e ultrapassaram a marca de 500.000 no final da década. Era contraprodutivo desviar os esforços de produção para um sedã luxuoso como o EA128. A prioridade era manter a produção concentrada no modelo que sustentava a Volkswagen. Além disso, havia o custo. Os componentes de origem Porsche tornavam o sedã caro demais para competir com o Chevrolet. Para se ter uma ideia, em 1963, um Corvair Série 700 custava a partir de $2.110, enquanto o Fusca mais barato era vendido por $1.495. O EA128 era refinado demais para o padrão Volkswagen, e isso o colocaria muito acima do Corvair e do próprio Fusca. O público-alvo simplesmente não era o mesmo. O destino do projeto foi selado em 1965, quando a empresa tomou um rumo diferente ao adquirir a Auto Union, dona da marca Audi. Com essa aquisição, o grupo Volkswagen passou a dispor de motores dianteiros,
arrefecidos a água. Não por acaso, o primeiro fruto dessa nova fase foi o Audi F103, lançado naquele mesmo ano, com versões de 2 e 4 portas, e até uma Station Wagon. A empresa começava a explorar uma arquitetura mais moderna e viável para o futuro. Mas a Volkswagen acabou ainda insistindo no velho Boxer arrefecido a ar, e ofereceu carros um pouco maiores e mais espaçosos na Europa, Estados Unidos e também aqui no Brasil. Primeiro com a linha Type 3, lançada lá em 1961, em versões sedã, perua e fastback, e depois em 1968, a nossa linha Volkswagen 1600 e por lá a Type 4 no mesmo ano, com opções de 4 portas e perua, acabamento melhorado e motores maiores. Mas nenhum deles tinha o porte e o luxo que o EA128 prometia. Assim, o projeto perdeu rapidamente sua relevância. Apenas 2 exemplares foram construídos, o sedã e a Station Wagon, e todos permanecem guardados em Wolfsburg. O seu odômetro marca 1.467 km rodados, e até apresenta alguns amassados, provavelmente decorrente de testes. Misteriosamente, ao ser questionado décadas depois, a própria Volkswagen informou à revista Regard que não possui nenhum registro oficial do EA128 em seus arquivos. Não há fotos de época, nem relatórios de testes feitos pelos pilotos, apesar dele ter sido sim testado, como se o carro jamais tivesse existido oficialmente, virando uma lenda dentro da própria empresa, embora ela admita que esse protótipo foi sim desenvolvido pensando em concorrer com o Corvair. A marca só teria um representante no segmento de sedãs de grande porte de luxo décadas depois, em 2002, com o Volkswagen Phaeton, que tinha como objetivo bater de frente com o Mercedes Classe S e com o BMW Série 7, e é considerado até hoje como o Volkswagen mais sofisticado já feito. Porém foi um fracasso comercial, obviamente não porque ele era ruim, mas sim porque as pessoas não estavam dispostas a pagar um preço de Mercedes em um Volkswagen. Mas e aí, você acha que se esse carro fosse lançado nos anos 60 teria o mesmo destino do Phaeton? E aqui no Brasil, será que teríamos uma versão dele? Deixa aqui nos comentários. Outro protótipo bem curioso e interessante que a marca jamais levou adiante foi o do Fusca com motor EA111, arrefecido a água. Sim, ele chegou a existir, mas a empresa acabou cancelando esse projeto ainda nos anos 80. E todos os detalhes desse carro você vai ver no vídeo que está aí na sua tela. Te vejo lá em alguns segundos. E por hoje é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.